Fala, redipilados e redipiladas, tudo beleza com vocês? Gente, sinceramente eu não sei aonde é que o ministro Barroso está com a cabeça. Porque ele resolveu bater de frente com as Forças Armadas e, obviamente, acho que ele não esperava uma reação tão contundente das Forças Armadas. E é disso que vamos tratar nesse vídeo. Roda a vinheta! Galera, o que é que deu na cabeça do ministro Luiz Roberto Barroso? O cara vai para a Alemanha, diz que as Forças Armadas estão sendo incentivadas a interferir no processo eleitoral, não apresenta prova nenhuma, tudo retórica, tudo loucura da cabeça dele. E agora, como é que as coisas vão ficar? Você deve estar se perguntando. Então eu vou ler aqui uma matéria para vocês do Terra Brasil Notícias que diz o seguinte: Corte Militar pode chamar Barroso para prestar esclarecimentos sobre falas do ministro em seminário. Militares avaliam intimar judicialmente o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para esclarecimentos sobre a sua fala, afirmando que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar as eleições. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, essa forma jurídica ainda está em análise, mas existem dois caminhos possíveis. O próprio Ministério da Defesa acionar Barroso através da AGU, que é a Advocacia Geral da União, ou interpelação a partir do Ministério Público Militar. Segundo a publicação, os militares citam nos bastidores o artigo 219 do Código Penal Militar, que considera crime o ato de propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas. Até o momento, a única reação pública do Ministério da Defesa sobre as falas de Barroso se resumiu apenas a uma nota divulgada na qual a pasta diz que a declaração do ministro do STF foi uma ofensa grave, mas o assunto está repercutindo com força nos bastidores da política. E aí eu vou ler uma outra notinha aqui e volto para comentar. General Ramos dispara sobre a fala de Barroso, abre aspas, defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas, fecha aspas. O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, reagiu nesta segunda-feira à declaração do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O magistrado afirmou ontem que as Forças Armadas estão sendo orientadas a desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Por meio do Twitter, Ramos afirmou que os militares prezam pela democracia e que estarão sempre vigilantes. Abre aspas. Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, fecha aspas, disse o general. Vamos lá. Primeiro, vocês viram que existem dois caminhos, certo? Um é através da AGU, Advocacia Geral da União, interpelar diretamente o ministro Barroso, e outro é a partir do Ministério Público Militar. São diferentes e existe uma diferença muito grande entre eles. Eu, particularmente, não acredito que alguma medida da AGU possa ter algum efeito contra o ministro Barroso. Já o Ministério Público Militar, onde 100% dos seus integrantes são militares, aí eu já acredito que possa haver alguma resposta mais contundente às falas desastrosas, caluniosas, mentirosas e falaciosas do ministro Barroso sobre a intervenção das Forças Armadas
no processo eleitoral. Quando a coisa entra na mão dos militares, eu acredito que seja mais contundente, digamos assim, que eles vão procurar defender o nome e a honra das Forças Armadas, diferente da AGU, que pode também defender a honra e o nome das Forças Armadas, mas num grau menor. Vocês não acham, não? Vocês não acham que os milicos vão defender eles muito melhor do que um civil? Mas enfim, a coisa não está boa para o lado do ministro Barroso. Primeiro que eu tenho informações de que os seus próprios pares, por incrível que pareça, não gostaram das declarações do ministro, porque já estava um clima, digamos assim, meio azedo entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. E com as falas de Barroso, aí o caldo entornou de vez, porque ele não apresentou prova nenhuma, como sempre. Esse ministro sempre fala da boca para fora, do que sai da cabeça dele. Ele jamais apresentou uma prova de nada do que ele diz. Então seus próprios pares, alguns, não gostaram da atitude do Barrosinho. E agora é o seguinte, a escalada está aumentando. Cada dia mais você vê uma animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. E eu lhe digo uma coisa, só um lado vai perder e não serão as Forças Armadas. Volto a repetir aquilo que Stalin disse na Segunda Guerra referente ao Papa. Quantas divisões tem o Papa? E eu pergunto a vocês, quantas divisões tem o Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. Eles são incapazes de se defender. Como bem disse o presidente Bolsonaro, basta um cabo e um jipe e um soldado para resolver o problema do Supremo Tribunal Federal. Isso se os militares quiserem. Eu acredito que do jeito que a escalada está acontecendo, a cada dia que passa, o Supremo Tribunal Federal sobe um degrau a mais nas ofensas à nossa querida Forças Armadas, a coisa não vai por um bom caminho. Não vai mesmo. E aí não será nem através do presidente Bolsonaro, será diretamente pelas mãos das Forças Armadas que a reação acontecerá. A gente gostaria de uma reação dos milicos, sim. A gente gostaria de uma reação mais forte e contundente. Muita gente fala aquela expressão, tá na hora da onça beber água. Do meu ponto de vista, já passou da hora da onça beber água. Porém, a onça está calminha lá. Porque os militares, eles não avisam quando vão agir. Eles simplesmente agem. Então eles não vão ficar dando spoiler, eles não vão ficar dando indiretas. Militar age quando tem que agir. E eu acredito que esse é um momento de agir. Não contra o Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos aqui pregando contra o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que numa democracia séria, que não é o caso da brasileira, é um instrumento importante. Mas quando o Supremo Tribunal Federal se torna o braço de um partido político de ladrões, bandidos e corruptos, aí as Forças Armadas têm que intervir. Não esqueçam os senhores e as senhoras, os redipilados e as redipiladas, que foi assim que começou na Venezuela. A Suprema Corte de lá simplesmente retirou todos os poderes do Congresso Nacional venezuelano. E a gente sabe o fim que deu. A gente sabe como é que está a Venezuela hoje em dia. Mas acreditem, o Brasil jamais será uma Venezuela. Jamais. Nós, o povo brasileiro de bem, não deixaremos isso acontecer. Então, esse embate entre um único ministro, agora, né, o tal do Barroso, contra as Forças Armadas, não vai cair bem para ele. E aí vamos elocubrar um pouco. Vamos pensar um pouco mais adiante. Vamos supor que o Ministério Público Militar abra um processo contra o ministro, que ele vá lá se defender e que os militares, ao fim e a cabo, condenem o ministro. E aí?
Pode ser uma condenação de multa, eu não sei, eu não sou advogado. Mas pode ser uma condenação à cadeia. E se o ministro disser, vamos supor, é tudo uma elucubração, vamos supor que ele seja condenado a 3 anos de reclusão, mesmo em regime aberto, ou seja, em casa, ou em casa, o regime aberto. E se o ministro disser que não cumpre? E aí? E se o Supremo Tribunal Federal disser que os milicos estão errados? E aí? Aí é que vai chegar a hora da verdade. Aí é que vai chegar a hora que nós estamos sonhando há muito tempo, em que, de fato, as Forças Armadas coloquem o seu braço forte, não mais a mão amiga, mas o braço forte, para colocar quem quer que seja na cadeia, já que foi assim determinado pelo Ministério Público Militar. Enfim, são elucubrações que passam na minha cabeça e que eu gosto de expô-las, sei lá, me atrapalhei todo agora. Eu gosto de colocar elas para vocês. Então acho que vale a pena a gente pensar, acho que o ministro não está indo num bom caminho, ele está vacilando e muito, e uma hora, irmão, a corda vai arrebentar, e acreditem, não arrebentará para o lado das Forças Armadas. Se vocês querem me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @AdrianoDidiCastro, o meu Twitter é @DidiRedPill. Cogite se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 4,99 por mês. E se quiser ajudar financeiramente aqui com qualquer quantia, a minha chave Pix é didiredpill@gmail.com. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fui!